Olá, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você, segunda a sexta, a partir das 10 da noite, na sequência do programa do nosso amigo JB, com informações importantes, entrevistas interessantes a respeito sobre o dia a dia e os temas importantes que giram em torno aqui da Baixada Santista e do Brasil também. E 1h30 da tarde, painel regional debates, é o nosso primeiro encontro do dia, com figuras importantes, destaques da região e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, debatendo e discutindo com você as demandas regionais, os temas importantes da nossa região e, claro, a pauta nacional também, né? Hoje, a gente abre espaço para discutir e debater o direito previdenciário, né? E muito prazer recebendo aqui a especialista no assunto, a doutora Silene Araújo. Boa noite, tudo bem? Prazer recebê-la. Boa noite, prazer é todo meu, agradeço o convite e espero trazer alguma coisa que possa ajudar as pessoas que tenham alguma dúvida na questão previdenciária. Muito bem, obrigado a doutora Silene por estar conosco. Quem vai me ajudar e participar com a gente mais uma vez, companheiro, advogado, radialista, Sidney Costa, participando e colaborando com a gente nesta edição também. Tudo bem, Sidney? Boa noite. Tudo bom, Buturão? Boa noite à convidada, a doutora Silene, e aos telespectadores. Olha, eu fui obrigado, Buturão, quando soube da pauta, a resgatar, tem o tablet, o iPod, eu fui resgatar o MyPaper, porque eu não domino... MyPaper. Eu não domino tecnologia, então, por causa do tema, porque fica horrível um advogado que não é da área, como nesse caso da noite de hoje, a convidada vai falar sobre direito previdenciário, minha área é bastante distante disso daí. Fica horrível o advogado ficar analfabeto. Voando. Então, já fiz um pouco da lição de casa e como não domina essa tecnologia, embora tenha lá no escritório, fica de enfeite para dizer que eu não estou fora, mas aqui eu vim no MyPaper mesmo, vamos ver se a gente consegue levar a efeito uma discussão boa aí para o telespectador. Não tem dúvida nenhuma a respeito dessa possibilidade, né? O telefone à sua disposição mais uma vez, 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos assuntos importantes que a gente coloca em discussão ao longo do painel regional. E um dos temas que mais chamam a atenção, né, é essa questão da desaposentação. Eu ouço isso há um tempão, já não sei quantos anos, já fiz vários programas a respeito desse tema, alguns especialistas no caso, colegas seus, né, advogados, colegas do Sidney também, né, especialistas na área previdenciária. E como é que está essa questão? Como é que está esse assunto? Primeiro explica para a gente o que é a desaposentação, que muita gente fica voando aí e não sabe o que significa isso, Silena. Botrão, realmente é verdade, há muito tempo vem se falando sobre a desaposentação. Nós temos muitos colegas que falam, conversam, né, uns dizem que é a renúncia do teu benefício. E é verdade, na verdade o aposentado ele vai pedir a renúncia, ele vai abdicar de um direito que ele está tendo, que é a aposentação, para buscar uma melhor situação financeira, buscar um melhor benefício, porque se assim não fosse, que garantia lhe trazeria, né? Que benefício lhe trazeria? Então hoje nós estamos buscando a desaposentação e estamos buscando, os tribunais estão falando muito sobre isso, nós temos ótimos julgados, o STJ já julgou a favor disso e nós estamos esperando isso lá no Supremo Tribunal agora, bater o martelo, que eu não acredito que vai ser tão rápido não. Ou seja, é o sujeito que está aposentado, volta para a ativa e aí renuncia à sua aposentadoria, para poder, na ativa, quem sabe, obter mais à frente, né, um resultado melhor, para aí sim parar e ter uma aposentadoria melhor. Ou estou errado? Está certíssimo. É mais ou menos isso? É mais ou menos, na verdade é isso. Na verdade são aposentados que tiveram que continuar a trabalhando para o seu sustento ou voltaram a trabalhar para completar, né, a sua renda familiar, que hoje infelizmente o que as pessoas recebem de aposentadoria não é um benefício que traga estabilidade, né? Então eles buscam isso. E seria uma coisa muito injusta você voltar a trabalhar, voltar a contribuir e não ter o retorno daquilo, né? Então é isso que nós buscamos sempre, a melhor qualidade para o aposentado, que na verdade volta a ser segurado, sem ter esse benefício de voltar a ser segurado
como quem nunca se aposentou. Perfeito. Sidney Costa, pois não, Sidney, quero ouvi-lo. Olha, nessa linha, eu sei que a gente não vai poder descer para o juridiquês, senão a gente complica ainda mais, que o programa tem uma marca à noite de ser de utilidade pública, uma sala de entrevista, não ser um embate contundente, mas eu sei que eu vou perguntar para a doutora Silene, é a grande preocupação da massa que se aposenta de trabalhadores. Por que que os cálculos nunca são perfeitos para responder à contribuição do trabalhador? Sempre o governo consegue mexer nisso daí. E o caso da desaposentação não foge a essa regra. Porque ele continua trabalhando, ele continua dando riqueza para o país e isso não vem para a conta dele. Ele foi obrigado a procurar a justiça. Quer dizer, porque sempre os cálculos atuariais do INSS vêm sempre em prejuízo ao trabalhador. Ele recolhe para ter 20 salários, na hora que ele vai ver a conta dele, ele tem 3. Tem alguma maneira de a sociedade conseguir corrigir isso, inclusive por esses estudos que eu sei o que eu vou dizer. É a classe dos advogados que tem feito alguma resistência nesse sentido, porque o próprio judiciário tem sido covarde na hora de dar e atender os anseios do trabalhador, né, que vai se aposentar. Então, Sidney, o que vem nos acontecendo muito, que é com frequência, isso foi quando chegou o nosso fator previdenciário, né? Então, o que acontece? Eles pegam a média de vida do trabalhador quando ele se aposenta. Então, tem as escalas. Então, nós podemos falar, é muito difícil hoje quem se aposenta por idade conseguir, quer dizer, não consegue zerar o fator previdenciário, não consegue chegar nem a nem 0,1. É 0,2, que seria uma margem que desse sustentabilidade para o aposentado, né? Então, como que nós vamos destruir isso? Estamos tentando, nós temos 2 ADINs lá no Supremo Tribunal Federal, que há anos estamos tentando lutar para trazer isso para o trabalhador, para que ele volte a ter a possibilidade de equiparar o que realmente ele deveria. Nós não temos muita saída por enquanto, né? Então a desaposentação é para isso, para que a gente consiga tentar zerar o fator previdenciário para aquele trabalhador aposentado que voltou a contribuir para o INSS. Perfeito. Isso depende de alguma... Como é que tramitou isso? Tramitou pelo Congresso Nacional, projeto de lei, é questão que envolve só e apenas o judiciário? Como é que é essa situação? Boturão, em relação à desaposentação, na verdade nós começamos como formiguinhas, né? Os advogados, os detentores da profissão do direito começaram como uma formiguinha, então foi entrando com uma ação, criando teses, né? Então foi criado esse Instituto da Desaposentação há muitos anos atrás, né? Na verdade é uma lei que nós podemos falar que ela veio lá do servidor público, que eles tinham, a verdade, a reversão da aposentadoria dele, né? Então, com isso, quando acabou o pecúlio... Reversão da aposentadoria significa o que exatamente? Que é o servidor público que volta a atuar no seu cargo. Ele se aposenta... Ele se aposenta e volta a utilizar, pede, a administração vem e recoloca ele novamente na função dele. Se ele trabalha por mais 2, 3 anos, ele tem uma possibilidade de melhorar a sua aposentadoria. A administração pública vai desaposentá-lo, que é a reversão, né, e ele volta novamente ativa. Isso acontecia muito. O que trava em relação a isso é o quê? Verificar na administração pública se aquele cargo que ele utilizava ainda está vago. Né? Então, antigamente tinha muito isso. Hoje é um pouco mais difícil a reversão para o funcionário público, mas ele tem todo o direito. Perfeito. Diga, Sidney. Pois é, Boturão, é bom a gente colocar também que desde o julgamento do mensalão para cá, aquela sala Marfim lá do Supremo Tribunal Federal passou a ser de interesse de toda a sociedade. E um dos casos, tem ali 2 ministros que estão para decidir, um em oposição ao outro, parece. Um dos casos está na mão do Luiz Roberto Barroso, que eu chamo ele de senhor estética. Ele chegou, é uma perfeição, um primor. O cabelo dele muito engomado, a sobrancelha de miss, fala doce. Mas, ó, meu caro, ele está lá com um caso de desaposentação. Peguei até o número, olha, para quem gosta aí
enveredar com números aí, fazer suas místicas, 661256 é o número do recurso extraordinário que está na mão. 661256. Que está na mão do senhor Luiz Roberto Barroso. Só que... Ele é que vai julgar se... É ele que vai julgar isso daí. Merece desaposentação? E a doutora Silene vai dar uma explicação melhor. Outras todas vão vir a reboque dessa decisão. E outra, foi cair... Uma que veio lá do Tribunal Federal de Recursos, foi cair na mão do ministro Marco Aurélio, que é histriônico, transmite um carisma até de novela, faz performance quando explica o direito, e até tu acaba entendendo, viu? Porque ele tem esse cuidado aí de passar para a sociedade o que ele quer dizer. Portanto, duas figuras bastante diferentes estão com casos que vai destinar o resultado para o trabalhador. Eu gostaria que a Silene, que está mais aprofundada nisso, o que ela acha que vai sair desse imbróglio todo aí? Ela vai responder daqui a pouquinho. Nós estamos em cima aqui do primeiro break, né? Vamos para o rápido intervalo e voltamos já já com o painel regional. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do painel regional. A gente nesta edição falando sobre direito previdenciário, mais precisamente a desaposentação. Uma especialista aqui na área, no assunto, doutora Silena Araújo, não é? Advogada especializada justamente em previdência. Não é? E também com a gente, colaborando conosco em mais esta edição, também advogado, radialista Sidney Costa, aqui no painel regional. O telefone segue aberto aí para você, 3014-5281. Antes da gente seguir aqui com o tema, eu queria só registrar que a Associação Casa Anderson, né, tem um atendimento muito especial às pessoas com paralisia cerebral, vai realizar a Noite das Massas. Né? São 5 tipos de massas e, além disso, tem a sobremesa no final, tá certo? O evento vai acontecer neste próximo dia 19, não é? 19 de julho, portanto, nós estamos no dia 16, 17, 18, sábado, próximo sábado. Sábado, dia 19, a partir das 7 horas, sábado, dia 19, a partir das 20h30, 8h30 da noite, até a 1 hora da manhã, lá na Lancarcel Buffet, no Lancarcel Buffet, que fica na Avenida Presidente Wilson, 1431, terceiro piso ainda, aqui na cidade de Santos, na Avenida da Praia, né? Portanto, a gente registra aqui a Noite das Massas, para você, 5 tipos de massas, mais a sobremesa, lá no buffet Lancarciel, aqui, buffet da Avenida Presidente Wilson, 1431, né? E o evento no próximo dia 19, sábado, às 8h30 da noite, né? Seguindo até a 1 hora da manhã, evento da Associação Casa Anderson, que atende aí as pessoas com paralisia cerebral, tá certo? Feito aqui o registro, a gente volta aí ao tema da desaposentação. O Sidney tinha feito uma colocação no final, né? O ministro Barroso tem em mãos aí um julgamento importante, é isso, Sidney? Isso. E o outro está na mão do Marco Aurélio. Eu até falei aí a mística dos números, um é o 661256, o outro 381367. Isso vai conflitar, tá com decisões díspares de relatoria? Isso pode dar diferença no destino desse julgamento? Sidney, na verdade, sim. Porque o que acontece a situação? São 2 recursos que têm trata do mesmo assunto, tá? Que é a desaposentação, só que um vem recebendo o nome da desaposentação, o outro recebe como revisão. Né? Então, um está pedindo a revisão daqueles valores contribuídos e o outro pedindo a renúncia da sua aposentadoria para uma nova aposentação. Entendi. O ministro Marco Aurélio, na decisão e no voto dele, que foi um voto brilhante, muito mesmo, porque como você mesmo falou, ele é uma pessoa que passa o direito muito fácil, né? Ele faz com que... Parece que ele se preocupa com isso. Ele se preocupa muito com isso, que é muito importante, porque as pessoas que lidam com isso, principalmente as pessoas que são atingidas por isso, precisam saber, né? Então, o que me acontece? O voto do Marco Aurélio, ele é muito mais palatável, ele é muito mais visível. Por quê? A revisão, ele não vai mudar o estado do aposentado.
Ao contrário, ele vai pegar aqueles valores contribuídos, né, no tempo e vai verificar com um novo fator, né, e vai conseguir, uma revisão de um benefício. Não muda absolutamente nada, não muda número de benefício, isso é muito importante. Já a desaposentação, não. Ela traz o segurado, o aposentado, o jubilado, né, naquela posição de estado antigo, de pessoa ativa, onde vai ter novo número de benefício, nova data de requerimento. Eu acredito, pelo voto do ministro Marco Aurélio, eu acredito que ele vai ser seguido pelos ministros. Você sabe dizer o estado do andamento desses dois processos? Em que estado estão? Então, o da desaposentação, ele está parado, não teve andamento com o ministro Barroso. Já o processo da revisão, que já teve o voto do ministro Marco Aurélio, ele se encontra hoje com vistas para o ministro Toffoli, né? Então, nós estamos aguardando ver se ele vai seguir ou não a posição. A ministra Carmen Lúcia, se eu salvo engano, ela também estava já seguindo, na época, o relator do processo. Entendi. Então, por isso que eu acho que o processo que está com o Marco Aurélio, ele é mais palatável, ele é mais viável por tudo. É o que acontece em Portugal, por exemplo, né? Em Portugal não existe uma volta ao estado antigo, né, ou da desaposentação, e sim uma revisão do benefício. Então, é uma coisa que nós vamos ter que ficar muito, porque outra coisa que é importante, que é muito importante falar até para quem está nos assistindo, é que a desaposentação, ela não tem prescrição para você entrar com ela, não tem uma decadência, né? Entendi. Já a revisão, sim, que é os 10 anos que nós falamos da época que ele entrou com o benefício. Entendi. Então, isso é uma coisa que nós precisamos ficar muito alerta. Ele entrou com o benefício ou do período que ele está aposentado? Do benefício, porque é uma revisão. Quando nós entramos com o benefício, né, da aposentadoria, você tem a data início, não é? Então, da concessão. A data início é que nós temos que contar 10 anos, é daquela data que nós temos 10 anos para rever, porque senão, né, fica perpétuo. E para o direito quase nada é perpétuo. Os caninhos da legislação. Isso Olha, mesmo. eu fico aqui até na condição também de cidadão. E vejo um panorama difícil de entender. Se o Barroso manter a desaposentação, ainda assim será muito impactante para o aposentado, porque ele vem com um novo benefício. A gente sabe como se perde benefícios no INSS, a confusão. Às vezes para de pagar a aposentadoria. O coitado tem que correr lá, vai ver, foi um erro no sistema. É verdade. Aí vai ser impactante. A revisão já é mais tranquila, porque fica com o mesmo benefício, como você falou, apenas acrescenta o que ele tiver direito. E aí, como é que a gente fica nesse cenário que também entra a parte do pagamento do sistema online lá do INSS, que não é nada confiável? Nós temos muita falha no sistema da Previdência Social, tá? Mas hoje eles estão cada vez mais se especializando, então hoje nós temos muito mais acesso. O segurado ou o aposentado, ele já tem muito acesso pela internet. E eu acredito que até o final do ano será melhor ainda, tanto que você consegue acompanhar os processos online. Infelizmente, sabemos que a população brasileira, não são todos ainda que tenham acesso e até conhecimento à internet. Então, precisam estar lá na fila do INSS para ver aquele benefício que foi cortado, ou porque não compareceu na prova de vida, né? Porque você tem que provar que você está vivo. O essenciamento, é verdade, Sim, é verdade. Né? Então, em determinadas épocas, as pessoas têm que ir lá e falar, eu sou vivo, né? Temos que provar hoje que nós somos vivos, então é muito engraçado isso. Mas em relação à desaposentação e à revisão, que estão lá no Supremo, a revisão ela é muito interessante. Mas o que me deixa amedrontada é em relação ao quê? Ao tempo. Ao tempo, porque... A prescrição. A prescrição. Entendi. Então, na revisão vai cair a prescrição, a desaposentação não.
Né? Então, isso me deixa com muito medo. Então, entre uma e outra, a pessoa tem que entrar com a desaposentação, né? Corre menos risco. Na verdade, temos que entrar, os advogados militantes da área, nós temos que entrar sempre fazendo os pedidos sucessivos. Eu não sei o que o Supremo vai decidir. Entendi. Ele vai decidir. Então, eu coloco na seguinte posição, eu entro com a desaposentação e eu não peço um outro pedido sucessivo. E eu não sei o que o Supremo vai me determinar. Então, é essa cautela que nós temos que ter como advogados da área. Porque do Supremo nós esperamos tudo, né? Ele decide. Como não tem lei, a decisão final é deles. Ou seja, todos esses pedidos são encaminhados à Justiça e vão ser decididos no Supremo. Na verdade, nós já temos muita decisão. Muitas pessoas conseguiram a desaposentação, até mesmo sem devolver, né? Porque uma dos liames da desaposentação é a devolução do valor que você recebeu. Então, nós já temos muitas decisões, muitos aposentados hoje que conseguiram a desaposentação e, logicamente, pedimos no mesmo processo que eles fossem aposentados automaticamente, ou seja, para ele não deixar eles sem receber a pensão, né? Como que alguém vai ficar sem a aposentadoria? E nesse sistema, o que vai nos acontecer? Se ele não entrar, nós teremos o problema dele não receber. Entendi. Essa é a situação toda. É grave, né? É um momento de instabilidade até social. E na mão do judiciário, mais uma vez, na mão do judiciário. A gente vem vendo alguma até forma de expediente novo na Justiça Federal, quando aconteceu, por exemplo, o reparo da TR, que estava prescrito também, mas os juízes acabaram aceitando uma tese mais benevolente, marcou um termo ACO, um termo inicial, desculpa, para o telespectador entender, um termo inicial a partir de quando apareceu o problema, e deu 5 anos, e foi só fazer isso, dar essa forma mais benevolente de entender o problema, acabou aquelas multidões que se formavam na frente da Justiça Eleitoral para reparar a correção, que garfou uma parte da aposentadoria também. Sim. Quer dizer, também a sociedade não reage, quer dizer, houve um momento de ajuda, melhorando o prazo prescricional, mas aí quando a gente esperava ser uma atividade mais tranquila da sociedade, ninguém mais foi buscar nada no judiciário. É verdade. Aquela correria só era porque estava prescrevendo. Porque estava Será que pode acontecer algo parecido aí, nessa que é a decisão do Marco Aurélio, que ela carrega a prescrição mais a termo? Sim. Na verdade, se chegar a decisão do Marco Aurélio, se voto, né, venci, acompanharem o voto, eu acredito que sim. Os aposentados que estão trabalhando, que estão recolhendo, eles vão olhar e vão ver, será que eu não perdi o prazo? E pode ser uma chuva mesmo. De ações, uma multidão de novo, que nem aquela época lá da TR. Sim, mas eu acredito que se acontecer isso e tiver vindo a decisão, eu acredito que até o próprio INSS vai fazer uma revisão. Não acredito que ela vai ser real. Até administrativamente. Mas eu não acredito que ela seja real e vá direto realmente no aumento da aposentadoria. Entendi. Por isso que eu sempre falo, tem que ser acompanhado, tem que fazer o cálculo. O cálculo é muito importante. Por causa, entender o cálculo da Previdência é muito complicado. Quem faz o cálculo, advogado? Contadores específicos. Contadores específicos. Isso. Tem advogados, precisamos saber como é feito o cálculo, né, até para verificar, porque sim ou não, a diferença é muito grande. Até para o caso da ação da desaposentação. Porque eu preciso saber quanto que ele vai receber e quanto aconteça dele ter que restituir o valor, no caso da desaposentação. Então, a gente precisa mostrar muito bem isso para o nosso cliente, né? Para ele ver o que vai acontecer, ele está ciente de tudo. Porque é lógico, o INSS, ele alega o quê? Olha, você está desaposentando, mas você recebeu esse benefício. Agora você vai dizer que não quer e não quer me devolver? Entendo eu que não tenho que devolver, né? São fins de alimentos, vou devolver como? Mas, infelizmente, hoje nós vamos poder falar que em 60%
ainda os juízes, os magistrados estão pedindo pela devolução do valor recebido. Vamos para o nosso segundo intervalo, então, aqui no painel regional, e voltamos daqui a pouquinho com mais prestação de serviço nessa área previdenciária para você. Já, já. Acabo empolgando, vou... Terceiro e último bloco aqui do painel regional com a doutora Silena Araújo, advogada e especialista na área previdenciária, e o também advogado e radialista Sidney Costa participando conosco. Algumas perguntas chegando, a gente abre na sequência o espaço do telespectador, né? Só como a gente comentava aqui durante o intervalo, sempre é bom a gente relembrar aí quem tá nos acompanhando, né, a respeito dessa coisa da idade para aposentadoria. O homem 65 com 30 anos de contribuição, se não estou enganado. 35. 35. A gente trabalha mais. O homem sofre. Meu pai do céu. 65 de idade, 35 de contribuição, mulher 60 de idade, 30 de contribuição. É isso, Silena? Isso mesmo. Isso mesmo. O que as pessoas muito nos perguntam é se tem que ter as duas. Você tem que ter a contribuição. Se você não tiver a contribuição, vai ser quase impossível ou até impossível de você conseguir a aposentadoria ou um benefício, né? Em compensação, quando você se aposenta pela contribuição e não tem idade, temos o fator previdenciário. Então, muitas vezes aconselho que, se tiver faltando pouco tempo para completar a idade, que aguarde, né? Que aguarde. Ou, se o cálculo não for muito distante, aí sim, mas é uma coisa de você sentar, conversar com o interessado, a aposentadoria, para que ele realmente escolha. Isso é muito importante. Não precisa ter as duas. Aconselhamos para que não haja tanto achatamento do recebimento, né? Se a pessoa tiver 65 anos e não tiver como comprovar os 35, nem 30, nem 25, o que vai acontecer? Muito difícil ele se aposentar pela aposentadoria que nós chamamos de contributiva. Então, se ele não comprovar que ele contribuiu o período mínimo, né, dos 180 prestações, nós vamos talvez conseguir a aposentadoria que nós chamamos de 65 anos, que é a LOAS, né, ou LOAS, que é, na verdade, uma ajuda, que é de um salário mínimo. Hoje seria 700 e qualquer coisa. 745, salvo engano. Ano que vem é capaz de ir para 800, 790, qualquer coisa assim. Só que nós temos que lembrar que este benefício não dá direito aos 13º. Então, o 13º para esse benefício não entra e ele não passa para dependentes. Ele é exclusivo da pessoa. 65 anos, não conseguiu o tempo de contribuição e não tem como se manter comprovando, conseguimos o LOAS, que não é uma aposentadoria. É isso. Uma lei orgânica de ajuda social, né? É uma ajuda social. O LOAS, ele é uma ajuda social. Podemos falar literalmente assim. É o prato de sopa. As coisas cada vez mais complicadas, né? Cada vez mais difíceis para o contribuinte, né? Nos países mais avançados, né? A gente tem aí o cara com 25 anos de contribuição, qualquer coisa assim, né? 55, 56 anos de idade, ele é até induzido, né? Pelo governo a se retirar do mercado para abrir espaço maior para os jovens que vêm vindo, né? Aqui não, aqui você força o sujeito a continuar, se manter trabalhando, enfim, e dificulta a entrada dos mais novos, dos mais jovens, né, no mercado de trabalho. Boturão, desculpa, o que eu preciso até dizer que, assim, existe as contribuições com menor tempo, que são as especiais, que aí entraria os 25 anos, né, que nós estávamos até contando, mas são pequenas classes, né? Nós chamamos realmente de especiais, ou nós temos também a aposentadoria por invalidez, né? Que aí sim não tem tempo de contribuição. Então isso é muito importante. Uriel Vilas Boas com a gente mais uma vez, um abraço, Uriel. Doutora Silena e Sidney, o que acham do movimento sindical, da atividade de aposentados, juntamente com os advogados previdenciaristas, atuarem para que ocorra uma reforma na Previdência? Afinal, a Previdência foi implantada em 1943, né? Precisa mudar, não é? Qual é
a sua opinião, a opinião dos dois, ou ouvir a Silena primeiro? Eu sou totalmente a favor das classes estarem juntos com os advogados para lutar para o melhor benefício, para que a gente consiga ter mais qualidade de trabalhar e passar essa qualidade também para os segurados, né? O INSS, ele é antigo, ele é de 43, então ele tem ainda uma regra muito forte. E eu até brinco com os colegas que o INSS, ele nasceu para dizer não. Então nós temos sempre que buscar o sim. A obrigação de cidadão é buscar sempre o sim, é melhorar cada dia mais. Perfeito. Sidney, quer completar alguma coisa? Não? Ora, em homenagem ao nosso Uriel, eu vou tentar falar o que eu sei que ele falaria. Uriel, os trabalhadores não podem se render. Tem que continuar lutando, e você também é um colega nosso. Os advogados também têm que mostrar a força da OAB, porque o judiciário tem se afastado, o poder isola, e se tem um lugar que tem vivido em isolamento é o judiciário brasileiro. Isso tem que ser quebrado. Quem pode quebrar isso é quem tem contato com o povo, é o advogado, que nunca teve a sua profissão tão necessária como nos dias de hoje, em que o judiciário se travou em castelos. Agora o sistema é eletrônico, você não vê rosto de juiz, você não vê face de funcionário, e quando vai lá eles falam assim: doutor, é virtual. Eu falei, mas está muito mal, a senhora vai ter que me dar uma ajuda para eu entender isso aqui. Então tá aí, Uriel, eu sei que você falaria isso, é a reação das classes, meu caro, a começar dessa que é considerada elite, os advogados. Mas hoje não somos elite, não. Já estão carregando piano. Está aí a doutora Silene, que é um exemplo clássico disso. Carlos Macuco diz assim: sou aposentado por tempo de serviço, continuo trabalhando e contribuindo há mais de 4 anos. Tenho que entrar com desaposentação, né? Ou posso entrar com revisão da aposentadoria? Carlos, não tem o Instituto da Revisão, ela não vai cair hoje ainda, porque nós não temos esse julgamento, nós temos essa decisão ainda do Supremo. Então, hoje o enfoque é a desaposentação, tá? Então, se você vai procurar um advogado especialista na área, eu tenho absoluta certeza que ele vai entrar com a desaposentação e vai pedir, logicamente, subsidiariamente, o pedido do quê? Caso ocorra o julgamento do ministro Marco Aurélio, que sigam o julgamento, a revisão. Muito bem, é uma questão complicada, né? Um tema que a gente ainda não falou aqui, que você citou já en passant, né? É o fator previdenciário, né? Que derruba a aposentadoria exatamente para quem atinge os 65, para quem, a verdade é o contrário, né? Para quem tem os 35 anos, no caso dos homens, né, de contribuição, mas não tem ainda 65 anos de idade, aí entra o fator previdenciário, derruba a aposentadoria do cidadão, tem que fazer conta, cálculo, às vezes precisa esperar um pouco mais, bater os 65, às vezes até um pouco mais de 65, né? Então. E a mulher dos 60, né? E esse fator previdenciário está em discussão, está em debate há tanto tempo, derruba, não derruba, tramita no Congresso e nada se resolve, né? Isso. Nós temos duas ADINs que estão hoje ainda no Supremo, hoje, quer dizer, há muito tempo, né, doutor? Pois é, olha, é bom até para o telespectador entender, a ADIN quer dizer ação direta de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade, é um trava-língua aí. Mas que coloca em xeque algo que está indo contra a Constituição. E todos esses procedimentos do INSS é bem contra a Constituição, né, que garante o recolhimento do valor da aposentadoria para que seja devolvido para esse que faz jus. Isso está rolando lá desde 96 ou 93, se eu não me engano. Muitos dos pedidos, as pessoas nem estão vivendo mais, será motivo hoje de ser pensão para quem sobreviveu, o cônjuge supérstite ou a família, se tiver filho deficiente, enfim, até melhor. Quem tem direito a uma pensão? O filho maior, por exemplo, tem direito à pensão se já não sobrevive a mãe? Não, doutor. A pensão em relação ao fator dos dependentes, isso, né? Então, são os filhos menores até completar 18 anos. Contudo, hoje nós já temos 24, 27 anos, ou seja, para manter a faculdade, os estudos, né? Nós temos já conseguido vários julgamentos nesse sentido. E aqueles filhos ou deficientes, né? Então aí a aposentadoria passa até realmente venha o óbito daquele deficiente. Entendi.
Então, ela se perpetua até o seu falecimento. Entendi. Perfeito. Estamos chegando ao finalzinho aqui do painel regional, né? Eu quero agradecer a participação, os agradecimentos, né? E a prestação de serviços importantes aqui, que a gente se coloca sempre à disposição do telespectador para esse tipo de programa, né? Agradecer aqui a nossa Silena Araújo, né? Advogada e especialista na área previdenciária. Obrigado e até uma outra, viu, Silena? Eu que agradeço e quando receber o convite será um imenso prazer estar aqui novamente. Prazer Doutor, será sempre o nosso também. Obrigado, viu, Sidney Costa, mais uma vez. Boturão, eu vim para aprender e saio seguro disso. Muito bem. E o telespectador, acho que sai satisfeito também com as informações que recebeu aqui. Obrigado. A gente está sempre com você de segunda a sexta na sequência do JB, por volta das 10 da noite. E às 1h30 da tarde também com o painel